Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre incerteza de medição para iniciantes, aula de número 12, a nossa última aula. Lamentavelmente, é uma tristeza, né? Mas estamos terminando o curso, tá bom? Essa é a nossa última aula, uma aula um pouco mais longa, um pouco mais comprida, um pouco mais demorada, né? Mas a aula final, em que nós vamos juntar tudo do que a gente falou até agora, e vamos, como está aí na tela, dar um exemplo completo de avaliação da incerteza de medição usando a planilha Excel que nós já disponibilizamos para vocês na aula 11 e que também está aí na descrição desse vídeo, também o link para você baixar essa planilha de incerteza que a gente já vai ver aí na sequência, tá ok? Lembrando que todo esse material pertence ao CCT, tá pessoal? É proibido a divulgação sem prévia autorização do CCT. Meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, é um prazer estar aqui com vocês novamente para essa aula. Está aí o nosso telefone de contato, né? Ok? Nosso WhatsApp e também 2 e-mails aqui para vocês também contactarem o CCT em caso de necessidade. Também está aí na descrição desse vídeo informações sobre o CCT. Lembrando que o CCT ele tem uma equipe de especialistas em metrologia e na área de implantação, na área de interpretação da norma ISO 17025. E é sempre um prazer estar aqui com você, tá pessoal? Nessa aula, seja muito bem-vindo. Lembrando que nós temos 8 livros publicados, estão aí na tela. Vocês têm ali embaixo como solicitar esses livros através do e-mail publicacões@cct.com.br. E também lembrando que esse curso tem muito material aí que vem lá do nosso livro Incerteza de Medição para Iniciantes, ok? Que vocês têm aí o endereço na nossa livraria virtual, está aí também o nosso e-mail, também está aí o nosso site da nossa loja integrada, aqui embaixo, né? Onde vocês podem adquirir o curso de Incerteza de Medição para Calibração, Medição e Ensaios. E também o curso de incerteza de medição avançada, onde a gente vai explorar o tema assim, com muito mais detalhe, com muito mais informações que aqui nesse curso para iniciantes. Então vamos lá, vamos começar o nosso exemplo e tem uma sequência aqui, tá pessoal, para a gente conseguir, digamos assim, dar continuidade ao exemplo. Primeira coisa importante é a gente definir o mensurando, como está aí na tela, ok? E nós vamos explorar um caso aqui bem fácil de todos entender. Um caso que todo mundo conhece. Uma grandeza que é a temperatura que todo mundo conhece. Lá desde a primeira aula desse curso, a gente tem explorado esse exemplo de avaliação da incerteza de medição da temperatura do ar dentro do ambiente. Nós vamos continuar com esse exemplo porque, como eu falei, é uma grandeza que todo mundo conhece, né? Tem uma ideia do que é. E o nosso mensurando, começa por aí, a definição clara do mensurando é nós queremos medir a temperatura onde está esse triângulo vermelho aqui, tá vendo? Esse localizador. A pergunta é, nós queremos então determinar o valor da temperatura do ar, com sua respectiva incerteza de medição expandida, no local marcado por esse triângulo ali, tá certo? Ok? Então é aqui, ó, que nós queremos determinar qual é o valor da temperatura com a sua respectiva incerteza de medição. Não é lá no lado direito da mesa, não é acima aqui da bancada, não é no chão, não é no meio da sala, é aqui. Essa é a nossa informação, como eu falei, mais importante para a gente começar todo esse trabalho, que é a definição do mensurando, a grandeza que eu quero medir, ok? Então nós acabamos de definir o nosso mensurando. Ou seja, especificamente, nós queremos medir a temperatura onde está marcado ali na mesa com aquele triângulo em vermelho. Então essa é a pergunta que nós colocamos ali. Um outro ponto importante não é agora medir. Agora é medir com algum equipamento de medição. E esse equipamento de medição tem que ser adequado para fazer essa medição. Então a pergunta é, o que nós conhecemos sobre a temperatura desse ambiente? Então está aí na tela em verde, ó. Nós sabemos que a especificação técnica para a temperatura do ar desse laboratório é de 20 mais ou menos 3 graus Celsius. As atividades que são realizadas dentro desse laboratório requerem
que equipamentos, o ar e outras condições sejam mantidas a 20 mais ou menos 3 graus Celsius. O que é esse 20 mais ou menos 3 graus Celsius que está aí? Esse 20 mais ou menos 3 graus Celsius não tem nada a ver com incerteza de medição, não tem nada a ver com o resultado do instrumento de medição. Por isso que a gente está dizendo que é uma especificação, ok? 20 mais ou menos 3 graus Celsius quer dizer o seguinte, como está ali embaixo, a temperatura do laboratório ela deve estar entre 17 e 23 graus Celsius, ou seja, a temperatura desse laboratório para ser considerado ok, conforme aprovado, é que a temperatura permaneça aí entre essa faixa de 23 mais ou menos, 20 mais ou menos 3 graus Celsius, ou seja, levando a temperatura de 17 a 23 graus Celsius. Certo? Então, essa especificação nos leva a uma outra característica importante, é a tolerância para a temperatura do ar. Tolerância. Tolerância é um termo usado para a grandeza que eu vou medir. Tolerância, sempre temos falado disso aqui, muita gente acha estranho, mas tolerância não tem nada a ver com equipamento de medição. Ah, mas eu já vi na norma tal, já vi o fabricante tal usar esse termo. Está errado. Não é isso que o vocabulário internacional de metrologia diz. Ele diz que a tolerância é para uma grandeza medir. Eu estou querendo medir a temperatura. Para equipamento, vamos falar em erros máximos e assim por diante. Por favor, assistam nossas aulas aí sobre como definir o erro máximo admissível para os equipamentos de medição. Ou seja, nós temos aqui uma tolerância para o ambiente de 6 graus Celsius. E a tolerância, por definição, é isso, tá, pessoal? A diferença entre o valor máximo aceitável para aquela característica, que aqui é a temperatura do ar, menos o valor mínimo aceitável para aquela grandeza. Então, essa diferença de 6 graus Celsius é que a gente chama, então, de tolerância para a temperatura. Aí vem a pergunta, ok, qual é o equipamento adequado para usar para medir essa temperatura? E nós vamos usar, agora vem o passo 2, que é extremamente importante antes da gente pensar em avaliar de certeza, que é analisar o equipamento de medição que nós queremos aplicar. Será que ele é capaz? Será que ele é possível? Será que ele é adequado para uso? Então está aí o item 2, muito importante na nossa sequência aqui, que é a seleção do equipamento de medição utilizado. E está aí o certificado, uma cópia do certificado de calibração do termômetro que a gente está usando, que é aquele mesmo que a gente tem explorado aí durante todo o nosso curso aqui de incerteza de medição para iniciantes. Ok? Esse aqui é então uma cópia dos resultados da calibração do termômetro que nós estamos querendo usar nessa calibração. Vejam que esse termômetro foi calibrado em 3 valores. Está aqui o valor médio do padrão na primeira coluna. Na segunda coluna, o valor médio indicado pelo termômetro. Ok? Aqui, portanto, na terceira coluna, o erro médio de medição, que é o valor médio no termômetro menos o valor do padrão. Por exemplo, no primeiro valor aqui, né? Nós temos 14,8 menos 15,2, isso vai dar menos 0,4. O segundo erro de medição deu menos 0,2 e para o último valor aqui, o último ponto de calibração, o erro foi 0, porque o padrão e a calibrada deram, coincidentemente, na média, o mesmo resultado. E na última coluna nós temos a incerteza de medição expandida, ok? Para esse resultado aqui. E não está dizendo aqui no certificado, mas é com K igual a 2 e para 95% de probabilidade, tá? Se eu não me engano é K igual a 2, podemos K igual a 2,15, desculpa, K igual a 2,15, tá? Isso tem que estar relatado aqui, vamos colocar isso aqui já na sequência. Vamos lá. Olha só, mas isso vem depois, né? Essa questão do K e assim por diante. A pergunta é, será que esse termômetro é adequado para realizar essa medição? Porque se ele não for adequado, esquece, nem vou medir a temperatura lá do ambiente, concorda comigo? Ok? É a mesma coisa que eu querer fazer um bolo, aqui nós já exploramos o caso, né, a semelhança entre um bolo e uma incerteza de medição, entre a metodologia, né?
Eu quero fazer um bolo e eu vou perguntar, vem cá, será que essa farinha aqui de trigo é mais adequada? Será que eu não tenho que usar uma farinha especial? Será que não tem que ser uma farinha à base de arroz? Será que não tem que ser outro tipo de material? Né? Ou leite, ou açúcar, ou sal? Será outros componentes? Então essa pergunta ela é extremamente importante. Bom, nós não vamos entrar aqui detalhadamente nessa questão, mas lembrando que para fazer isso você precisa usar a famosa regra de ouro da metrologia, que está aí na tela. O que a regra de ouro da metrologia diz para nós, Gilberto? Ela diz o seguinte: o que diz então para nós a regra de ouro da metrologia, Gilberto? Diz o seguinte: o erro máximo admissível, que é o EMA, está aí na tela, né, é igual à tolerância para a grandeza que eu vou medir, no caso aqui tolerância para a temperatura, dividido por um fator de 5 a 10, onde esse fator de 5 a 10 tem o grande objetivo de tornar, digamos assim, a influência dos erros do equipamento de medição sobre os resultados a menor possível. Vou repetir. Esse fator de 5 a 10 é para tornar a influência do equipamento de medição sobre a decisão de aprovar ou reprovar esse ambiente a menor possível. O ideal é que esse equipamento de medição nosso fosse perfeito. Ele não é, né? Esse termômetro a gente está vendo aqui que ele não é perfeito. Ele tem erros de medição, ele tem incertezas de medição associadas ao resultado, e isso vai ser compensado através daquele fator de 5 a 10 ali, porque não tem jeito, não tem como a gente trabalhar com equipamento de medição que seja perfeito. É uma realidade, né? Tá certo? Então, tá aí a regrinha de ouro. Então vamos ver o que acontece. Olha só. Escolhendo o fator 10, que é o mais adequado em geral, para a gente estar assim, sendo bem criterioso, nós vamos ter que o EMA é igual a 6 graus Celsius, que é a nossa tolerância, dividido por 10, isso vai dar 0,6 graus Celsius. Ou seja, o termômetro que nós devemos usar, queremos usar, tem que ter um erro máximo admissível não superior a 0,6 graus Celsius. A pergunta é, será que esse termômetro aí tem? Ele atende essa necessidade? Será que o EMA não é ultrapassado? Essa é a pergunta. Vamos ver, pessoal, vamos fazer uma tabelinha auxiliar ali no lado, tá ali, ó, erro máximo do equipamento. Agora vamos fazer o real. Lembrando que o EMA é a nossa meta. O erro máximo admissível é 0,6 graus Celsius. Nós não queremos ultrapassar esse valor. E a pergunta é então, como é que eu analiso esse certificado de calibração aí, Gilberto? Vamos lá. Eu coloquei aí, ó, do lado esquerdo, uma coluna chamada sem a correção do erro de medição, ou seja, o erro máximo do equipamento sem a correção do erro, e aqui com a correção do erro. Já vou explicar para vocês o porquê. Sem a correção do erro é somando as duas parcelas. Erro de medição mais incerteza de medição expandida, tudo em módulo. Ó. Então, para o primeiro ponto, somando tudo em módulo dá 0,7 graus Celsius, para o segundo módulo dá 0,6 graus Celsius, e para o último ponto de calibração, tudo em módulo, somando dá 0,4 graus Celsius. Ou seja, a gente observa que se fosse fazer o uso desse equipamento sem corrigir o erro de medição, que é a única parcela que a gente consegue efetivamente corrigir, nós vamos ter já um erro máximo admissível ultrapassando ao EMA. O erro máximo do equipamento, que vai ser 0,7, que é o pior caso, vai ultrapassar o EMA, que era a nossa meta, que é de 0,6 graus Celsius. Então tem uma solução para isso. Qual é? É corrigir o erro de medição. Corrigir o erro de medição do equipamento, que é fácil de fazer. Nós vamos mostrar para vocês aí quando a gente estimar a incerteza de medição. Então, corrigindo o erro de medição, essa parcela do erro não entra mais no EME, fica só a incerteza, que é aquela parcela que a gente não consegue corrigir. Então, os erros de medição do equipamento caem, o máximo, né? O máximo erro que nós vamos cometer é a própria incerteza, que é 0,3 graus Celsius para o primeiro ponto, 0,4 graus Celsius para o segundo e 0,4 para o terceiro. Agora nós temos erro máximo do equipamento com a correção de erros, que nós vamos mostrar como fazer, fique tranquilo. Nós temos um erro máximo do equipamento atendendo ao EMA, que é 0,6. Ok? Então nós vamos ser obrigados, por isso a conclusão que a gente está colocando aí, que nós vamos ser obrigados a corrigir o erro máximo do equipamento desse termômetro. Tá legal, pessoal? Esse é um ponto extremamente importante, tá? Então, ok. Nós já sabemos o nosso mensurando, a grandeza que a gente quer medir. Está claro o que a gente quer fazer. E também está claro para nós que, a princípio, esse termômetro, né, ele é adequado para fazer essa aplicação aí, essa medição. Tá certo? Agora, essa incerteza que a gente está colocando aqui, ó,
como a gente já colocou também numa outra aula, essa incerteza 03, 04 e 04, é a menor incerteza que nós vamos obter na nossa medição da temperatura. Ela ainda não é a incerteza da nossa medição da temperatura. E é isso que nós estamos querendo estimar. Nós estamos querendo estimar qual é a incerteza da medição da nossa temperatura, tá certo? E é isso que nós vamos começar a fazer agora. Então, provavelmente, nós vamos chegar numa incerteza, será, eu não sei do valor, de 0,4, 0,5, 0,6, porque nós só até agora provamos o equipamento para uso, ok? E essa incerteza que está aí é uma componente de incerteza para nós, mas ainda não é a incerteza de medição do nosso resultado da medição de temperatura. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir as componentes de incerteza de medição. E nós já vimos também na aula 7 e nas outras aulas quais são as componentes de incerteza mais comuns, né? Então nós já falamos para vocês da incerteza da média, ou tipo O da repetibilidade, que é uma incerteza de medição muito importante. Falamos para vocês que outra componente importante é a incerteza da calibração do equipamento que acabamos de ver. Ok? Também tem a incerteza da deriva do equipamento de medição com o tempo, ou seja, o equipamento foi calibrado, mas ele provavelmente vai sendo usado e isso vai mudando a sua resposta ao longo do tempo. Outra componente importante é a incerteza devido à própria resolução do equipamento de medição, já mostramos isso também em aulas passadas. Incerteza devido ao desvio de linearidade do equipamento, também vamos falar sobre ela um pouquinho mais agora nessa aula. E a incerteza devido ao ambiente, que nós não vamos considerar nesse caso, e outras componentes também que a gente não vai considerar aqui, embora pode haver outras componentes aí a serem consideradas, tá? No caso específico aí de vocês, numa outra situação. Bom, então nós vamos trabalhar com as 5 primeiras componentes. Incerteza do tipo A, incerteza da calibração do equipamento de medição, incerteza da deriva do termômetro com o tempo, incerteza devido à resolução do termômetro e a incerteza devido ao desvio de linearidade do termômetro que a gente está usando. Bom, se você está confuso, você está um pouco perdido, meu conselho é volte agora e assista às aulas anteriores, ok? Só continue daqui para frente se você, digamos assim, está firme nos conceitos que a gente apresentou até agora. Por quê? Porque agora nós vamos pegar essas componentes todas aí e vamos botar na nossa planilha de incerteza de medição. Que está aqui ela, tá bom? Nosso próximo objetivo agora é pegar aquelas 5 componentes e colocar na planilha de incerteza de medição para mostrar para você, passo a passo, como é que nós vamos chegar nessa incerteza de medição expandida aqui, que é o nosso grande objetivo. Então fique ligado, continue aí conosco, ok? Tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos agora para a etapa 2 dessa aula, que é justamente preencher essa planilha a partir do uso dessas 5 componentes de incertezas principais que a gente vai colocar aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Bem pessoal, vamos continuar então. Já está aí na tela a nossa planilha para avaliação de incerteza de medição, ok? Então, o que nós queremos, vamos colocar aqui, vamos detalhar, né? Nós queremos fazer o que? A medição da temperatura, ok? Então vamos colocar aqui, nós queremos fazer a medição, certo? Medição da temperatura do ar, ok? A temperatura do ar. É muito importante a gente deixar bem claro aquilo que a gente está medindo, né? Lembrando que essa planilha de incerteza, nós temos aqui várias orientações, tá certo? Essa é uma grande vantagem da gente usar o Excel, porque aqui nós temos várias informações legais para que a gente possa usar, digamos assim, essa planilha aí, tá? De forma adequada, de forma a passar nas auditorias. Ela tem detalhes bastante importantes para nós aí, tá? Então tá aí, medição da temperatura do ar. Lembrando que na própria planilha já está a metodologia de avaliação de incerteza, que nós exploramos isso aí na aula passada. Por isso que eu falei para vocês, se você não está firme aqui nessa aula, volte um pouquinho na aula 11. Se precisar, volte nas aulas anteriores, né? E assim por diante, tá? Então a primeira componente que nós vamos colocar aqui, pessoal, primeira componente, eu vou chamar então ela, como eu sempre gosto de chamar, eu chamo de incerteza do tipo A, tá? Incerteza do tipo A, que é aquela incerteza de medição que tem a ver com
a nosso fato da gente medir a temperatura do ar lá N vezes, tá certo? Bom, quais são os valores? Agora vejam bem, nós temos aqui uma tabela auxiliar que vai nos ajudar a definir essa incerteza do tipo A. Vou mostrar para vocês como é que a gente calcula ela, tá certo? Mas não se esqueçam que ela é uma componente, uma das mais importantes para nós, tá? Bom, vamos lá na tela, vamos voltar lá no nosso PowerPoint para ver então como é que a gente chega na incerteza do tipo A. Tá aí. Então, exemplo de avaliação da incerteza de medição, incerteza, a primeira componente vai ser a incerteza da média, ou incerteza do tipo A, também chamada de repetibilidade. Como é que ela é estimada? Lembrando que nós precisamos fazer algumas medições para chegar no valor dela, e aqui nós estamos supondo que nós registramos, fomos lá com o termômetro, deixamos lá naquele local onde a gente já falou para vocês, que é o nosso mensurando, né? Lá naquele local, em cima daquela mesa, fizemos 5 medições consecutivas com o nosso termômetro. E os valores encontrados foram 20,0 graus Celsius. Depois a gente deu um tempinho, a gente definiu que o tempo entre uma medição e outra era de 2 minutos no máximo, tá pessoal? Por que isso? Para que também a temperatura do ambiente não mude, porque a gente quer avaliar a incerteza da nossa medição, não o quanto a temperatura do ambiente está mudando com o tempo. Então, para separar um pouquinho uma coisa da outra, a gente definiu aqui que cada medição iria ser feita depois de deixar estabilizar bem lá o medidor de temperatura a cada 2 minutos, tá? Então o primeiro valor deu 20 graus Celsius, depois de 2 minutos nós voltamos lá, deu 20,4 graus Celsius, depois de 2 minutos nós voltamos, deu 21,1, mais 2 minutos depois deu 20,6 graus Celsius, mais 2 minutos deu 19,9 graus Celsius. Nós fizemos então 5 medições, a média dessas 5 medições foi 20,2 graus Celsius. Como é que a gente estima a incerteza de medição? Voltando lá nas aulas passadas, é o desvio padrão das nossas medições dividido por raiz de n, tá pessoal? Essa é a nossa incerteza da média ou incerteza chamada do tipo A. Bom, lembrando, vamos voltar aqui na nossa planilha. Está aqui a nossa planilha de incerteza e medição. Como eu falei para vocês, nós temos aqui uma tabelinha que vai nos ajudar a estimar a incerteza do tipo A, tá? Então eu vou colocar aqui os valores. Nós temos que acrescentar aqui mais 2 linhas. Deixa eu acrescentar aqui. Talvez você vai precisar fazer isso na prática também, né? Tá certo? Então inserir mais uma linha aqui. Agora está inserido demais. Mas vamos lá. 5 valores. Vou eliminar uma linha aqui agora. Tá aí. O primeiro valor medido foi 20,0. A unidade aqui, lembrando que é graus Celsius. Colocar a unidade é extremamente importante, tá pessoal? Extremamente importante. Tá legal? Então a unidade aqui é graus Celsius. Vamos lá. Tá aí, graus Celsius. O valor da segunda medição foi 20,4, também graus Celsius. Aqui a gente já pode puxar que é tudo graus Celsius, né? O terceiro valor foi 20,1 graus Celsius. O quarto 20,6 e o último 19,9. A nossa planilha já vai dar a média, está aqui a média já, ok? Para 5 valores. O desvio padrão também já está aqui, 0,29, ok? É o desvio padrão desses 5 valores, programando como está ali no Excel, 10 de PAD, abre parênteses, né, e marca as células. Se você também não manja muito do Excel, dá uma estudadinha no Excel, que é simples isso aqui, mas não vamos agora também detalhar o uso do Excel, não é o objetivo, né? O número de repetições aqui foi igual a 5, ok? Para que a gente possa determinar aqui o grau de liberdade, lembrando que para essa distribuição de probabilidade, nós já falamos numa aula passada, o grau de liberdade é n-1, que foram 5 repetições, menos 1 dá igual a 4. E está aqui já a incerteza do tipo A, que é calculada por essa equaçãozinha aqui, tá vendo? Ó? S por raiz de n é a mesma expressão que a gente mostrou ali para vocês, tá? Então aqui nós já colocamos os 5 valores, já dá a média para nós, o desvio padrão das medições, tá bom?
E já sai aqui a incerteza do tipo A, que é o desvio padrão sobre a raiz de n, onde n é igual a 5 repetições. E esse valor a gente já pode importar para cá. Ó. Vamos dar um igual aqui no Excel e puxar lá daquele valor da incerteza do tipo A, tá vendo? Mas Gilberto, veio muitas casas aqui após a vírgula, deixa assim? Deixa, porque isso é um valor intermediário, ainda não é o que a gente quer. Bom, qual é a unidade dessa componente de certeza? Essa unidade é graus Celsius, eu posso puxar daqui de baixo, né? Tá certo? Aqui, ó, essa incerteza do tipo A aqui, ó, tem que arrumar isso aqui. Peraí. Pessoal, vamos copiar isso aqui certinho. A unidade é graus Celsius, tá? Então eu posso copiar aqui a unidade como sendo igual a graus Celsius também. Tá certo? Bom, aí a metodologia requer o quê? Que para cada uma das componentes de certeza você estabeleça uma distribuição de probabilidade. E aí está na tela nossa colinha, tá vendo? Nessa planilha você tem isso. Olha só que legal. Nós estamos na situação número 1. Ó. Para a componente de certeza do tipo A, a distribuição de probabilidade será normal, obrigatoriamente. Nós mostramos isso aí no curso, né? Que quando a gente faz N medições, a distribuição de probabilidade que a gente chega é uma normal, tá certo? E é uma das características da incerteza do tipo A. Então aqui nós vamos dizer que a distribuição é normal, nós vamos colocar um N maiúsculo aqui para dizer que a distribuição é normal. Qual é a probabilidade de abrangência dela? Também numa aula a gente mostrou para vocês, está aí a colinha, ó, é a nossa colinha número 1. Que sempre que a componente de certeza, ó, sempre, por isso que eu coloquei ali em negrito, ó, sempre que a componente de certeza for a incerteza do tipo A, ok? A probabilidade de abrangência dela é 68%. Pois a equação, aquela equação S por raiz de N, que a gente mostrou ali, ó, vamos voltar nela, essa equação nos dá uma incerteza a 68%, né? Um intervalo de incerteza a 68%, e por isso que a gente representa, inclusive, pela letra Uzinho, né? Tá certo? Então tá aqui a nossa colinha e o nosso PA então aqui é de 68%. Ou seja, essa componente de incerteza já está totalmente preenchida em termos de nome, em termos de valor, de unidade, de distribuição de probabilidade e probabilidade de abrangência para ela. Sempre a distribuição normal vai ter essas características aqui, tá pessoal? Ó, unidade e a característica que eu estava dizendo, a distribuição é normal sempre e a probabilidade de abrangência é sempre 68%. Bom, aí agora a gente quer chegar na incerteza combinada. Para chegar na incerteza combinada, a gente precisa chegar nas incertezas padrão, né? Como a gente mostrou também nas aulas passadas. Primeiro ponto importante é a gente definir aqui uma incerteza, uma unidade, desculpa, para incerteza de medição. Nós vamos trabalhar para facilitar a nossa vida, vamos trabalhar em graus Celsius também. Poderia trabalhar em Rankine, poderia trabalhar em Kelvin, poderia trabalhar em outra unidade de temperatura, mas não nos interessa, é muito mais fácil a gente trabalhar aqui em graus Celsius. Por que que a gente fez isso, né? Para dar continuidade aqui ao preenchimento da nossa tabela, né? Bom, então veja bem. O que é que nós vimos lá nas regras básicas, nas leis, né, de avaliação de incerteza e medição? Que a gente só pode combinar incertezas quando todas estão na mesma probabilidade, e essa probabilidade é de 68%. Por isso que aqui a gente coloca 68%, tá vendo? Ok? Então nós vamos pegar todas aquelas componentes ali e vamos jogar 68%. Essa já está 68%. Então qual é o divisor? Quem é o divisor? Está aí. O papel do divisor é mudar a probabilidade da componente de certeza, seja qual ela for, para a probabilidade de 68%. Então está ali o segundo parágrafo. Ó. Se a componente de certeza já estiver na probabilidade de 68%, que é o nosso caso aqui, o valor do divisor é igual a 1, porque eu não preciso mudar a probabilidade, ela já está a 68%, e eu quero ela a 68%. Então aqui o valor vai ser divisor igual a 1, tá certo? E o coeficiente de sensibilidade, qual é o papel dele? Ó? Vamos lá, olha a colinha. O coeficiente C é um conversor de unidades. Ele serve para acertar as unidades. É a segunda lei, não, a primeira lei nossa lá da combinação de incertezas. Eu posso combinar incertezas quando todas estiverem na mesma unidade. Ok? Então, olha só, eu defini que quero uma incerteza em graus Celsius aqui, mas ela já está em graus Celsius. Então não preciso mudar a unidade. Então esse coeficiente de sensibilidade é igual a 1. Ok? Olha a colinha lá, de novo, ó, tá certo?
Em geral, o CI é um fator multiplicativo, que é o nosso caso, ali embaixo no terceiro parágrafo. Ó, quando a componente de certeza já estiver na unidade desejada, o fator C ele é igual a 1. Não preciso mudar a unidade, tá? E aqui eu vou colocar uns tracinhos só para dizer, não precisa mudar a unidade nenhuma, pode ficar tranquilo, tá certo? Bom, ainda falta preencher, ó, então aqui já está o valor da incerteza padrão. Veja que não mudou nada esse valor daqui para frente, né? Para cá. Por quê? Eu já tenho essa incerteza a 68% e já tenho ela na unidade que eu quero. Então não vai mudar o valor dela. Ela fica igual, né? Ela já é uma incerteza padrão, na verdade. Bom, e o grau de liberdade, Gilberto? O grau de liberdade nós já calculamos, é o n-1 no caso aqui da distribuição normal, nós já calculamos aqui embaixo, deu 4, né? É só copiar e jogar lá para frente, tá vendo? 4 graus de liberdade. Tá bom? Então tá aí a primeira componente de incerteza. Se você ficou com alguma dúvida no preenchimento, pare a aula agora e volte. Assiste novamente como é que a gente preencheu aí cada uma dessas colunas, tá bom? E agora nós vamos para a nossa segunda componente de incerteza, que é a incerteza da calibração do termômetro. Então eu vou botar aqui, ó. Vamos escrever isso aqui. Incerteza, né? Calibração do termômetro. Calibração do termômetro. Tá aí, incerteza da calibração do termômetro. Vamos ver o certificado, vamos dar uma olhadinha lá no certificado. Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso. Tá aí a tela, né? Observem que nós temos o quê? Nós temos aí o certificado de calibração, mas a gente viu que a média dos resultados da nossa temperatura foi 20,2 graus Celsius. E aí nós temos um probleminha na nossa mão. Qual é o probleminha que nós temos aí, pessoal? É que o valor medido não é um ponto de calibração. Os pontos de calibração foram 14,8, 24,6 e 34,6, na média do instrumento calibrado. Então tá aí, ó. Observe que existe uma incerteza de medição que é declarada para cada ponto de calibração. E um erro também para cada ponto de calibração. Mas a dúvida é, qual é o erro de medição e qual a incerteza para a média igual a 20,2 graus Celsius? Nós não sabemos. Você pode estar dizendo, Gilberto, olha, o bom senso recomenda usar 0,4 graus Celsius, que é a maior aqui dentro desse intervalo, aonde nós encontramos a média. É verdade, para incerteza de medição é tranquilo. E o erro? O erro de medição também a gente poderia dizer, ó, isso aqui está mais ou menos no meio, né? 20,2 está mais ou menos aqui no meio. A gente pode estimar que o erro de medição vai ser em torno de 0,3 graus Celsius, e a incerteza a gente pode pegar pior entre os dois casos, que é 0,4, ou também interpolar. Bom, nós vamos fazer uma interpolação aqui. Lembrando lá da matemática, não querendo complicar, você pode usar uma regra, uma equação de uma reta, ou você pode usar o teorema de Tales, né, ou teoria de triângulos, né, semelhança de triângulos. Então a gente fez assim, olha só, bem, a forma mais fácil que a gente entende aí, tá? Voltando um pouquinho na matemática. Ó, para 14,8 temperatura no instrumento calibrado, que é o que a gente está usando, né? Não estamos usando o padrão, nós estamos usando o instrumento calibrado, né? O erro foi menos 0,4, ok? Para 20,2, que é o que a gente quer, que foi a nossa média, qual será o erro? Essa é a nossa interrogação aqui. O outro ponto é 24,6 graus Celsius, nós temos um erro de menos 0,2 graus Celsius, tá bom? Bom, usando aí esse teorema de Tales, a gente, ou, como eu falei, né, semelhança de triângulos, a gente chega nessa proporção, não é? Que E menos 0,4 está para 20,2 menos 14,8. E menos 0,4, ok? Menos é da equaçãozinha nossa e menos 0,4 está aqui, né? Então, E menos 0,4 está para 20,2 menos 14,8, assim como menos 0,2 menos 0,4 está para 24,6 menos 14,8. Trabalhando isso aqui matematicamente, né, nós vamos ficar aqui E mais 0,4, menos com menos aqui vai dar mais, vai ficar 0,4. Essa continha aqui vai ser 5,4. E essa continha do lado de cá vai ser menos 0,2 com mais 0,4, vai dar 0,2 positivo. Ok, e aqui essa diferença, 24,6 menos 14,8, vai dar 9,8.
Trabalhando um pouquinho mais essa equaçãozinha aí, vai dar E mais 0,4. Joga esse 5,4 lá para cima, ok? Então fica 0,2 vezes 5,4, tudo isso dividido por 9,8. Trabalhando um pouquinho mais, nós vamos chegar aqui, isso aqui vai dar 0,11. Essa continha aqui do lado direito deu 0,11. E E vai dar então a 0,11 menos 0,4. Esse 0,4 que do lado de cá positivo, passa para o outro lado da igualdade como negativo. Então vai dar 0,11 menos 0,4, isso é aproximadamente arredondando, né, pessoal, para menos 0,3 graus Celsius. Então nós estimamos aí o erro de medição como sendo menos 0,3, e a incerteza, se você também for estimar, você vai chegar usando algo equivalente ao que a gente fez aqui, nós vamos chegar a uma incerteza estimada a 0,4 graus Celsius, ok? Então nós já sabemos aqui que a incerteza é de 0,4 graus Celsius, e o que está faltando aqui no nosso exercício é dizer, eu vou colocar aqui, porque realmente está faltando essa informação, tá? Aqui está faltando, eu vou colocar aqui no exercício, é que o K é 2,15, só para a gente ter um negócio bem interessante aí, né? Ó, o K aqui é igual a 2,15, tá? 2,15. Então tá aqui, ó. Isso está lá no certificado de calibração do instrumento, tá, pessoal? K 2,15, tá bom? Já coloquei aí a informação. Deixa eu ver se agora aparece aqui para vocês. Onde é que tá? Tá aí. 2,15, tá? Essa é uma informação importante para a gente dar continuidade lá no exercício, na nossa planilha de avaliação de certeza e medição. Essa informação está lá no certificado de calibração, tá bom? Então vamos na nossa planilha, ó. A incerteza é 0,4 graus Celsius para o K 2,15, né? Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá na nossa planilha então. Tá aí ela. O valor da componente então é 0,4, certo? A unidade é graus Celsius. Vou escrever aqui porque ele não conseguiu copiar. Graus Celsius. A distribuição. Lá no certificado também, tá, pessoal? Ele vai dizer que essa aqui é uma distribuição normal ou uma T-Disturant. Uma das duas. Pode assumir que é uma distribuição normal, tá? Então nós temos aqui uma distribuição normal. Nós já mostramos isso numa aula passada. Que o certificado de calibração diz isso, tá? Então aqui a distribuição nós vamos botar um N de normal. Tem também aqui na nossa colinha, observação número 2 ali, ó. Para uma componente de incerteza, que seja incerteza expandida, que é o nosso caso informado no certificado de calibração, nós vamos assumir que a distribuição de probabilidade é normal, né? Tá certo? Ok? E qual é a probabilidade que ela está? O certificado também vai dizer que ela está a 95% de probabilidade. Em nenhum certificado vocês vão encontrar uma probabilidade abaixo de 95%. Então, é a número 2 ali, a observação número 2. Se for uma incerteza de medição que é expandida, extraída de um certificado de calibração, que é o nosso caso, a PA é informada no próprio certificado de calibração e geralmente ela é de 95%. Tá certo? Bom, e agora que vem o divisor. Aqui o divisor para nós é o K, que nós acabamos de colocar lá. Então, o divisor para nós aqui é o K. O que é esse divisor? Vocês têm que pensar que esse divisor é um redutor, é para ele acertar a probabilidade de abrangência. Eu quero uma probabilidade de 68%, eu tenho ela 95%, eu vou reduzir para 68% o tamanho da componente, o tamanho do valor da incerteza, né? Tá certo? Então esse divisor é o próprio K lá informado no certificado de calibração. E o coeficiente de sensibilidade? Como eu quero o grau Celsius, já está em grau Celsius, ele é 1, né? O coeficiente de sensibilidade aqui, nesse caso, vai ser sempre igual a 1, tá? Ok? Não tem mudança nenhuma de unidade. Aqui já está calculado o valor da incerteza, a contribuição como incerteza padrão, ou seja, esse 0,18605 aqui, ó, equivale a 0,4 dividido por 2,15 vezes 1, que é o coeficiente de sensibilidade. Veja que quando eu mudo a probabilidade de abrangência, naturalmente, essa componente de incerteza aqui, o valor da componente cai, né? O valor dela, tá certo? Porque eu estou
reduzindo o tamanho do intervalo, né? Colocando menos valores lá dentro. Agora, para chegar no grau de liberdade, nós precisamos do K. Olha aqui, ó. Grau de liberdade, tá vendo ali, ó? O que é o grau de liberdade? Deixa eu botar um pouquinho para a direita aqui, ó. Ó. Tá ali a observação número 2 também. Quando a incerteza é uma incerteza expandida, extraída do certificado de calibração, a DP é normal, como a gente já viu, né? A distribuição de probabilidade é normal, e o grau de liberdade depende lá do valor de K, que é relatado no certificado de calibração. Como o valor no K, nesse caso, é 2,15, nós temos que ir lá na tabela do valor de K, para 95% de probabilidade, tirar qual é o grau de liberdade equivalente. Então vamos lá na nossa apresentação em Excel lá. Vamos lá. Para a gente chegar na tabela do valor de K. Já vou mostrar para vocês na sequência, tá? Essa tabela, ela foi apresentada em uma das aulas aí, tá? Ó, tá aqui a tabela do valor do K, tá certo? Vejam que para 2,15, ó, K, ó, valores de K para probabilidade de 95% aproximadamente, que é o que a gente quer, ok? Então, com o K informado no certificado, que é 2,15, a gente tira que são 18 graus de liberdade. Então, o que vai lá na nossa tabela é esse número, né? 18 graus de liberdade, ok? 18 graus de liberdade. Então, nós temos aqui com o nosso certificado, diz que o K é igual a 2,15, certo? Ok? K é igual a 2,15. Isso significa, lá para nós, que o grau de liberdade é igual a 18. Então, vamos lá na nossa tabela lá. Ó. Aqui. Grau de liberdade vai ser igual a 18. Ok? Ah, como é que ele chegou nesse 18 graus de liberdade? Nós vamos ver já na sequência como é que a gente estima esse grau de liberdade aí dessa combinação, tá, pessoal? Também já mostramos isso numa outra aula. Então nós já temos agora aí duas componentes de incerteza preenchida, incerteza tipo A e incerteza da calibração do termômetro, ok? Veja que na primeira componente o valor aqui na frente foi igual ao valor aqui a 68%, porque ela já estava a 68%, não precisa mudar nada, né? Com 4 graus de liberdade. Na segunda componente, nós já tínhamos que o valor estimado da incerteza foi 0,4, mas ela estava 95%, e isso representa 68%, uma incerteza de 0,18, praticamente a metade do que está ali na frente, que é o 0,4, ok? Bom, vamos ver a terceira componente? A terceira componente de certeza que a gente vai colocar na sequência é a deriva do termômetro com o tempo. Então, vou escrever aqui, ó. Vamos lá. É a deriva do termômetro com o tempo, tá? Com o tempo. Ou seja, o que é isso, Gilberto? Nós também já explicamos aí para vocês, né? Mas é aquela situação em que o instrumento foi calibrado, a gente vai usando, né? E é natural que a curva de calibração sofra alguma alteração com o tempo. A curva de calibração ela não é estática, a curva de calibração não fica parada ali, os erros de medição podem mudar com o tempo, a própria incerteza de medição pode mudar com o tempo, então isso que a gente chama de deriva, são mudanças que podem acontecer nos resultados. E esse valor, pessoal, tá aí, ó. Nós já mostramos isso também numa outra aula para vocês, então vocês vão ouvir muito isso a gente falar, né? Nós temos aqui como é que a gente estimou ela, porque isso não estava no manual, como a gente está colocando aqui na apresentação. Quer ver? Olha só. Vamos lá voltar na nossa apresentação. O que nós fizemos, na verdade, é nós pegamos o certificado do equipamento que foi calibrado em janeiro de 2023, comparamos com o que foi os resultados em janeiro agora de 2024, fizemos esse gráfico aqui do lado, tá vendo? Essa componente ela está associada com a estabilidade ou a falta de estabilidade do termômetro com o tempo. Então essa curva azul aqui, ó, é a curva de calibração em janeiro de 2024. A curva vermelha é a curva de janeiro de 2023 para esses 3 pontos de calibração. Tá certo? Vocês observem que houve um deslocamento da curva, ela desceu na verdade um pouquinho de janeiro de 23 para janeiro de 24, reduzindo um pouquinho os erros de medição, dá para ver que os erros de medição aqui, né, foram reduzidos, mas a curva de calibração não se manteve estável. Então a gente vai estimar que esse termômetro vai ou tá mudando com o tempo com uma parcela mais ou menos equivalente a isso aí, tá?
Então, como eu falei, são raras as vezes em que isso é formado no manual do fabricante. Se tiver essa informação, você usa a informação do fabricante, senão você pode estimar da forma simples, como a gente está estimando aqui. Então nós vamos colocar lá uma componente de certeza de medição como sendo de 0,1 graus Celsius com o tempo, porque foi mais ou menos o que ele derivou aqui, tá vendo? Ó? Às vezes ele não deriva igual para todos os pontos como foi aqui, a gente pega a maior diferença entre os pontos de calibração, tá? Aqui nesse caso foi 0,1 graus Celsius a diferença, para o segundo ponto foi 0,1 e aqui também foi 0,1, então fica fácil aqui nesse caso a gente dizer que essa deriva com o tempo foi de 0,1 graus Celsius. Então nós vamos lá, então, vamos colocar aqui que essa deriva então foi igual a 0,1 graus Celsius, ok? E aqui nós já passamos a mudar a nossa distribuição de probabilidade. Veja que aqui na nossa planilha a gente tem a possibilidade de usar distribuição normal retangular. Nós vamos usar uma distribuição aqui retangular, porque a gente não sabe como é que é o comportamento dessa deriva com o tempo, né? Pode ser um comportamento de uma distribuição normal, pode ser uma retangular, a gente não sabe qual é a melhor distribuição a assumir. Por uma questão de segurança, vamos usar a pior de todas, que é a distribuição retangular, tá certo? Ó, olha aqui, ó, é a observação de número 4. Para as componentes de certeza que não sabemos o tipo de distribuição de probabilidade, vamos usar a distribuição de probabilidade retangular. E aí vem as características da distribuição retangular, ó, tá vendo? Que é a de número 3 aqui, ó. Se a DP adotada para a componente de certeza for retangular, nós já mostramos também aqui no curso que a probabilidade de abrangência é automaticamente 100% e que esse divisor, lembrando, ok, que para todas as componentes de certeza, o último parágrafo aí dessa observação, ó, que todas as componentes de certeza cuja distribuição de probabilidade foi assumida como retangular, o divisor será a raiz de 3, né? Então basta a gente colocar aqui 1 igual e escrever raiz, né? Raiz de 3, para ele mudar o que? A probabilidade de abrangência de 68%, de 100% para 68%, tá? Que é o papel do nosso divisor aqui. Também não tem mudança de unidades, podemos só puxar aqui, ok? E agora vem aquela questão também que é uma característica da distribuição normal. Graus de liberdade, como é que é, Gilberto? Vamos lá, ó. Isso que eu falei para vocês, tem que lembrar de umas aulinhas que a gente deu aí, né, recentemente. É a observação de número 3, ó. Quando a componente de incerteza tiver uma distribuição assumida como retangular, nesse caso o grau de liberdade será infinitos. Ok? A matemática mostra isso, né? E nessa tabela, então, nós vamos representar esse grau de liberdade infinitos como um número muito grande, e esse número muito grande para nós vai ser esse 10 milhões que está ali. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui um número muito grande. Aqui já deu 1 milhão, 10 milhões está mais do que bom para representar o nosso grau de liberdade igual a infinitos. Então, deriva com o tempo, o valor é 0,1, nós estimamos. A unidade está em graus Celsius, assumimos uma distribuição retangular, ok? E uma probabilidade que é característica da retangular, que é sempre 100%, nós mostramos isso numa aula. O divisor, também mostramos que o divisor sempre for uma distribuição retangular, é 1,73, não tem mudança de unidade, e está aqui então o valor da incerteza padrão é 68%, para poder combinar com as demais, e na unidade que eu quero, que é graus Celsius, que é, ou seja, uma incerteza de 0,1 a 100% numa distribuição retangular equivale a um valor de incerteza de 0,05774 a 68% de probabilidade com a mesma distribuição retangular e com grau de liberdade igual a infinitos. Tá bom? Vamos ver a próxima componente de incerteza. Então, olha lá. Próxima componente de certeza é a resolução. É a nossa quarta componente de certeza. Vamos lá na nossa apresentação de novo. Ó, nós já mostramos também em aula passada que a resolução ela é uma componente de certeza também importante, ok? É um instrumento aqui com mostrador digital, eu estou dizendo isso para vocês agora, embora não está aí no texto, e a resolução desse instrumento é 0,1 graus Celsius, ou seja, o último dígito lá no mostrador digital dele varia de 0,1 em 0,1 graus Celsius, e nós já mostramos também que essa resolução causa uma dúvida sobre o valor medido, que é de menos 0,05 até mais 0,05, ou seja, correspondente à metade do valor da própria resolução, e também mostramos
que a distribuição de probabilidade mais adequada a ser assumida aí é uma distribuição retangular, tá certo? Então vamos lá na nossa planilha de novo, colocar a componente devido à resolução. Então, resolução do termômetro, né? Resolução do termômetro. E eu particularmente eu gosto de colocar, pessoal, um lembrete aí para a gente não esquecer. Eu gosto de colocar aqui, ó, um R/2 para a gente não esquecer, como eu falei, que nós temos aqui uma contribuição que é da metade da resolução, para a gente não colocar a resolução inteira, né? Esquecer desse tema, dessa questão. Bom, então como é igual a 0,1, nós vamos pegar o 0,1 e vamos dividir por 2, tá certo? O valor está aqui, ó, vamos dar uma aumentada no número de casos, que é 0,05. Também está em graus Celsius a unidade. Tipicamente é distribuição retangular, né? Aí vem as características da retangular, tá, pessoal? É 100% de probabilidade, o divisor é 1,73 e não tem mudança de unidade aqui, então. E também, por ser uma distribuição retangular assumida ali, nós temos infinitos graus de liberdade representado por esse número aqui, que é o nosso 10 milhões aí, tá? Tá certo? Bom, e agora vamos para a nossa última componente de incerteza, que é devido à linearidade do termômetro. Mas, Gilberto, de onde vem essa componente? Olha só, vamos lá. Nós estimamos, né, pessoal, lembrando ali no comecinho, a gente fez uma estimativa do erro de medição e da incerteza de medição para o valor de 20 graus Celsius. Isso são estimativas. Por quê? Porque o instrumento é calibrado em alguns pontos de calibração, certo? Seria muito caro, e especialmente aqui na área de temperatura, a gente fazer a calibração do termômetro em todos os valores possíveis que a gente conseguisse medir com ele. Seriam muitos pontos de calibração, por uma grandeza difícil de estabilizar, e essa calibração custaria uma fortuna. Então é como se faz mesmo calibração, a gente pega alguns pontos de calibração, e aí a gente sempre vai ter esse tipo de problema, ou seja, a estimativa que a gente fez para o erro de medição para a média, que foi 20,2 graus Celsius, nos leva a essa outra componente de incerteza de medição, que é a gente chama de devida não linearidade. Ok? Geralmente é informada no manual dos fabricantes. Essa é uma incerteza bem conhecida já, e é bem tradicional dos fabricantes colocarem ela para nós. Ou seja, nós estamos medindo a temperatura e um valor que efetivamente o termômetro não foi calibrado. Ok? Bom, aí está a pergunta, ó, qual o preço que nós pagamos por isso? O preço que nós pagamos é ter que aumentar a incerteza de medição. Não tem jeito, né? Então, vamos ter que aumentar essa incerteza, e geralmente essas incertezas, devido ao desvio de linearidade, estão informadas no manual, e no nosso caso ela foi dada lá no manual do fabricante desse termômetro, como mais ou menos 0,1 graus Celsius. Ou seja, é uma incerteza que a gente está adicionando porque a gente está usando o equipamento num ponto para medir uma grandeza, que é a temperatura aqui, e nesse valor nós não sabemos nada, nós não sabemos o erro de medição e nem incerteza de medição, nós estimamos. Como é uma estimativa, nós estamos trabalhando no escuro, naturalmente nós devemos aumentar essa incerteza de medição, por isso que ela aumenta um pouquinho, tá? Então tá aí, vamos colocar lá na nossa planilha de incerteza. Vamos colocar então aqui desvio de linearidade. Vamos lá. Desvio de linearidade. Tá certo? Qual o valor dado lá no manual? Foi 0,1 graus Celsius. Ó. Então eu vou copiar aqui, ó. A unidade é graus Celsius. Também assumindo uma distribuição retangular para ela. Aí vem a característica da distribuição retangular. 100% de probabilidade de abrangência. O divisor para transformar ela para 68%, porque ela está 100%. Não tem mudança de unidade aqui, né? Tá certo? Então, o coeficiente de sensibilidade é igual a 1 e o grau de liberdade é igual a infinitos. E agora, pessoal, veja bem, nós já temos todos os valores para todas as componentes. Nós já podemos combiná-la agora. Por quê? Aqui, ó, nessa coluna, todos os valores já estão na mesma unidade
e na mesma probabilidade, que é de 68%. Podemos combinar? Lei número 1 e número 2 da combinação de certezas, né? Podemos combinar. Agora, como é que nós combinamos aqui? Nós vamos fazer uma soma quadrática de incerteza. Nós vamos pegar a incerteza 1 a 68%, levar ao quadrado, somar com a 2 ao quadrado, somar com a 3 ao quadrado, tira a raiz quadrada disso tudo, temos a incerteza combinada. Aí nós temos isso aí já na nossa planilha prontinha aqui, tá, pessoal? Vamos lá, eu vou eliminar essas duas linhas aqui primeiro, que nós não precisamos dela. Vamos excluir essas duas linhas aqui, ó. Tá aí, tá vendo? Agora ele já calculou, ó. Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar que a incerteza combinada é 0,24 graus Celsius aproximadamente, né? Ah, tem muitas casas aí. Deixa assim por enquanto, tá bom? Mas falta para nós agora determinar o quê? O K. Porque a nossa incerteza expandida, que é o que a gente quer, é K vezes a incerteza combinada. A incerteza combinada nós já sabemos que é 0,2431, obtida por essa expressãozinha que está aqui, né? Tá certo? Combinação através da soma quadrática de todas as incertezas. Para chegar no K, a gente precisa chegar no grau de liberdade de efetivos. Esse grau de liberdade de efetivos aqui, ó, como eu tirei duas linhas, a gente precisa só apagar aqui onde ele está as duas linhas que eu apaguei, tá vendo? Deixar até a linha 12 somente aqui, ó. Aí já vai calcular, tá vendo? Usando aqui, nós também já mostramos detalhadamente numa outra aula como chegar nessa incerteza de medição, ou melhor, nesse grau de liberdade efetiva. Chegamos a 25,2 graus de liberdade, ok? Aí agora, com esse grau de liberdade de 25,2 graus Celsius, a partir desse cálculo aqui, Gilberto, eu não entendi como fazer esse cálculo do grau de liberdade efetiva. Por favor, volte lá na nossa aula, onde a gente falou sobre esse tema, tá bom? Basicamente, eu pegar essa incerteza aqui, ó, pega a incerteza combinada. Vamos pegar a equação aqui de novo. A incerteza combinada na quarta, que é esse valor, tá? Eleva na quarta. Embaixo é um somatório de certeza. Como é que funciona isso? Pega essa incerteza aqui, eleva na quarta, divide por 4, que é o grau de liberdade correspondente. Mais, pega essa incerteza aqui agora, né? Eleva na quarta, divide por 18. Mais, pega essa incerteza aqui, eleva na quarta, divide por esse valor, tá certo? Isso aqui vai dar praticamente zero. Próximo, pega essa incerteza aqui, eleva na quarta e divide por infinitos. Quinto valor da componente de incerteza, na quarta dividido por infinitos. Isso aqui, você fazendo esse cálculo, você vai chegar a 25,2 graus Celsius. 25,2, não tem unidade aqui, né? Não tem unidade, né? O número de graus de liberdade efetivos, que é o grau de liberdade da combinação disso aqui, né? Tem 4 graus de liberdade, 18 mais infinitos. O que vai dar a combinação desses graus de liberdade? No nosso caso aqui, deu 25,2. Vamos lá na nossa tabela do grau do fator K, ok? Fator K, vamos lá nela de novo. Ó, vamos precisar dela. Aí, tá vendo? Ó, nós chegamos a 25,2 calculado. Tem 25,2 na nossa tabela? Não, tem 25 e tem 30, ok? Qual foi a regrinha que a gente já colocou na aula passada? Vai para o número menor de grau de liberdade para ter um K maior e a favor da segurança. Então, nós vamos pegar o correspondente K para 25 graus de liberdade, que é 2,11. Então, esse vai ser o multiplicador K, que nós vamos colocar lá no nosso exemplo agora, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, o K aqui vai ser 2,11. Não vai mudar muito isso aqui, né? Está aí 2,11, agora ele já calculou a incerteza expandida. Agora aqui na incerteza expandida eu tenho que tomar cuidado, tá, pessoal? Ó, do 0,51, eu vou arredondar para 0,5 aqui, tá? Mas, então eu vou arredondar aqui para 0,5. Que a diferença é muito pequena. Bom, então agora nós já chegamos aqui à incerteza expandida do nosso resultado, que é o valor do K, 2,11 vezes essa incerteza combinada aqui, tá? É aí que nós queríamos chegar, pessoal. Nós estimamos a incerteza da nossa medição, ok? Como sendo de 0,5 graus Celsius. Ou seja, qual é o resultado da nossa medição? Ó, a pergunta é, podemos afirmar
que o controle da temperatura do ar do laboratório está conforme? Isso é uma boa pergunta. É o que a gente quer responder também no caso, né? Tá certo? O que você acha? Tá ou não? Olha só. Nós sabemos que a tolerância é para a temperatura do ar, vou botar assim, para a temperatura do ar é de 17, né, graus Celsius a 23 graus Celsius. Resultado da nossa medição, tá aqui, ó, resultado da nossa medição da temperatura foi de 20,2 mais ou menos 0,5, mais ou menos 0,5, mais ou menos 0,5, isso aqui, graus Celsius. Mas, no entanto, nós ainda temos uma correção para fazer. Ainda temos que realizar a correção do erro de medição. Ok? Nós já estimamos lá na frente. Nós falamos, nós dissemos que nós seríamos obrigados a fazer a correção do erro de medição. Esse erro de medição, vamos lembrar lá quanto é que foi ele, ó, nós estimamos ele como sendo aqui, ó, de 0,3 negativo. Esse era o erro de medição, lembra? Né? Nós falamos aqui, nós vamos ser obrigados, ó, a corrigir o erro de medição. Ok? Para dizer que o instrumento era aprovado. Então, o erro foi menos 0,3, a correção a ser aplicada é de quanto? Né? O erro de medição, vou botar aqui, ó, foi igual a menos 0,3 graus Celsius. Ok? Portanto, a correção a ser aplicada deve ser de positivo 0,3 graus Celsius. Lembrando que a correção troca o sinal do erro de medição. Ok? Tá certo? Então aqui nós vamos ter que o nosso resultado da medição da temperatura, ó, resultado corrigido, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 20,2 mais 0,3, ok? Que é a correção a ser aplicada, mais ou menos 0,5 graus Celsius. Ou seja, nosso resultado da medição é igual a 20,5 mais ou menos meio grau Celsius. Ok? Qual é a conclusão que a gente chega, né, pessoal? Ó, esse resultado aqui, ó, 20,5, quer dizer o seguinte: nós estamos estimando que o resultado da nossa medição está entre 20,0 até quanto? Até quanto? Até 21 graus Celsius. Ou seja, esse resultado aqui, está totalmente aqui dentro. Ele está dentro de 17 até 23. 20 está acima de 17 e 21 está abaixo de 23. Então, realmente, por medições, estimando inclusive a incerteza do nosso resultado, nós chegamos à conclusão que nós podemos afirmar que o controle de temperatura do ar está conforme para aquele ponto lá, para aquele mensurando lá em cima da mesa, naquele local onde foi marcado, com aquele triângulo, tá certo? Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Durante todo esse curso aí. Nós queremos agradecer a você que participou, que assistiu todas as aulas. Foi muito rápido? A gente sabe que é, tá?
A gente sabe que é. Mas o nosso objetivo aqui com esse curso foi justamente dar uma ideia geral para vocês de como estimar a incerteza de medição, né? Tá certo? Agora você pode rever, assistir essas aulas aqui quantas vezes você quiser. Então reveja ela se você ainda tiver alguma questão, tá? Que vai ficar pelo caminho com certeza. Reveja essa aula, ok? Reveja as anteriores, tá bom? Nós acabamos de dar para você um exemplo completinho de avaliação de incerteza de medição. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Queremos ver você numa próxima aula. E se você gostou desse curso, gostou dessas aulas, dê o seu like. Esse like ajuda a pessoa para que essa aula aqui chegue, ela seja indicada para outras pessoas que estão precisando da mesma informação que você, tá? Então não deixe de dar o seu like. Nos ajude para que essa CCT possa ajudar outras pessoas também que estão precisando dessa informação, tá bom? CCT, o canal que ensina metrologia e qualidade. Esse é o nosso canal, o canal que ensina. Toda semana vocês vão ter aulas legais aqui, tá? Obrigado pela sua atenção, um grande abraço. Tchau, tchau.